Shalom, shalom de Deus, a graça e a glória de Deus sobre a sua vida. Hoje o nosso tema é Deus vai abrir a porta, mas antes mesmo de orarmos, de lermos a palavra, eu quero sempre lembrar você, não deixa de se inscrever, acionar todas as notificações, verificar se você continua inscrito no canal. Não esquece também de deixar o seu like, porque isso ajuda essa oração a chegar a muitas pessoas. Mas como eu estava falando, hoje o nosso tema é a porta vai abrir. Quando eu falo de porta abrir, eu tenho que lembrar de uma pessoa chamada Jacó. Jacó era um homem que tinha muitas promessas de Deus, mas em um momento da sua vida parecia que ele estava vivendo o contrário, a negação de todas as promessas. Ele teve que sair da casa dos seus pais sem dinheiro, está escrito, ele mesmo diz que ele saiu apenas com um cajado, olha só, sem mala, sem nada, sem suprimento, sem roupa, só com um cajado na mão. Então ele saiu, ele estava numa situação de falta de proteção, de solidão, de falta de provisão, total, tudo faltava na vida de Jacó. E ele estava indo para um lugar muito longe na casa de Labão, a caminho da casa de Labão, e vivendo este momento triste, onde parecia que nenhuma das promessas estavam se cumprindo. Cansado, ele deitou e fez uma pedra de travesseiro, e ali em sonhos, ele teve uma visão de uma escada que ligava a terra aos céus. Mas mais importante do que a escada, ele viu uma porta aberta lá no céu. E essa porta aberta é que trazia anjos. E por essa porta aberta, anjos desciam até perto dele, subiam e desciam. E mais importante ainda, o Senhor desceu por essa escada e ficou bem do lado dele. E prometeu coisas incríveis para ele. Disse: Jacó, eu sou com você, eu vou com você até onde você precisa ir e vou voltar com você e vou te abençoar, vou te proteger. Tantas promessas o Senhor fez. Jacó ficou tão impactado que ele deu o nome daquele lugar de Casa de Deus, Betel. Tudo isso que eu estou falando para você está escrito em Gênesis capítulo 28. Então, a primeira coisa deste devocional é: a porta dos céus está aberta para todos aqueles que nele confiam e que oram. E você está orando. Se você está aqui nesse devocional, é porque você crê. Se você está nesse devocional, é porque você vai ficar aqui até o final para você poder orar. Então, a porta dos céus já se abriu sobre você. Ela está aberta sobre a sua casa, sobre a sua vida. Segunda situação em que a porta vai abrir. Nós temos um homem muito ungido chamado Pedro. Pedro, ele tinha muitas promessas de Deus e ele era tão ungido como apóstolo que numa pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. E ele teve muitas situações. Aqui nós tratamos a situação que eu vou falar é Atos 12. E ele já curou paralítico, ele já fez até morto ressuscitar. Que unção que Pedro tem. Mas agora ele estava vivendo um momento que ele precisava de porta aberta aqui na terra. Eu já falei de uma porta aberta no céu para você. Agora a porta aberta aqui na terra. Ele precisava muito de uma porta aberta. Ele foi colocado em prisão. A porta da prisão estava fechada. Mais do que isso, ele foi algemado. Então ele estava com a porta da prisão fechada, algemado e com escoltas de anjo não, ele estava com escoltas de soldados inimigos que estavam ali detendo. Eram 3 impedimentos, 3 portas fechadas, né? As correntes, os soldados romanos e a porta da prisão. Então ele poderia dizer: agora é o meu fim, acabou. Não, mas Pedro tinha uma igreja que estava orando. Você está aqui para orar. Então, olha o poder da oração. Então, não adianta você ficar repetindo, uma porta vai abrir na minha vida. Muitas pessoas colocam frases em Instagram, em redes sociais,
Creia, uma porta vai abrir. Não adianta se você não orar. Não adianta se você não tiver uma vida com Deus. Não é uma frase que faz a diferença, é a tua vida com Deus que faz a diferença. Então, tinha uma igreja que estava orando por Pedro. Está escrito isso. A igreja primitiva toda estava orando lá na casa de João Marcos. E porque eles oraram incessantemente, a porta dos céus estava aberta sobre aqueles que estavam orando e sobre Pedro, que também dormiu orando. Então a porta dos céus estava aberta. E porque a porta dos céus estava aberta, agora a porta na terra começou a abrir na vida de Pedro. Deus mandou um único anjo. Este anjo abriu a porta da prisão. Este anjo quebrou as correntes que prendiam Pedro, e este anjo fez com que os soldados romanos ficassem paralisados, detidos pelo sono, um sono mandado por Deus ali para aqueles soldados. Então, 3 impossibilidades e 3 milagres. Portas aqui na terra foram abertas porque tinha um povo que orava. A igreja primitiva estava orando, Pedro confiou e orou, e você está orando e tenha certeza, a porta vai abrir. Mas tem uma terceira porta que eu queria falar para vocês. Tem um outro povo que por mais de 400 anos viveu a porta fechada na vida deles. Puxa, 400 anos é tempo, hein? Por mais de 400 anos. O povo ali no Egito, quando eles eram escravos no Egito, eles viviam porta fechada da saúde, eles viviam doentes, porque está escrito que Deus curou todos, é porque tinha muitos doentes. Ali eles viviam roubo, eles não tinham salário, é claro, escravos. Então, por mais de 400 anos, muito roubo, tinha muita restituição acumulada para esse povo. Então, eles viviam porta fechada na vida financeira, porta fechada na saúde física, porta fechada na saúde emocional, porque todos eles estavam angustiados, todos eles estavam pressionados, ninguém ali estava usando o talento que Deus tinha dado. Miriam, ela tinha um talento para cantar, ela era profeta, para dançar, e ela estava ali amassando barro, ela estava ali sofrendo, ela não estava usando o dom que Deus tinha dado para ela. Emocionalmente, todos estavam ali aprisionados também, eram muitas portas fechadas, ministerialmente todos estavam detidos. Mas chegou o tempo da libertação. Mas não bastava o tempo da libertação ter chegado. Aquele povo estava gemendo, aquele povo estava orando, aquele povo estava falando com Deus. Como eu sei? Porque está escrito, o Senhor fala com Moisés: Moisés, o povo está gemendo. Moisés, eu ouvi o gemido do povo e eu desci para abençoar e para libertar. Foi isso que Deus falou para Moisés: eu ouvi o gemido. Ainda que a sua oração, você não tenha força para fazer uma oração elaborada, eu digo para você, você pode gemer. Sabe o gemido? É, por exemplo, quando eu estou orando e você fala: Senhor, olha a minha família, ouve, Senhor, essa oração. Você está indo na minha oração, você só está ali gemendo, mas Deus está ouvindo. Ou você só tem força para dizer amém, mas diga amém com fé. Deus ouve o teu gemido. Por que eu estou dizendo? Porque Deus disse isso para Moisés: Moisés, eu desci porque eu ouvi o gemido do meu povo. E eu digo que num único dia, eles foram restituídos, libertos. A porta do Egito teve que abrir para eles. Eles foram curados. Toda a situação foi revertida, porque o povo creu, gemeu, orou e Deus abriu a porta. E eu quero ler com você um único versículo, Isaías 45. O Senhor fala, é claro que o Senhor está falando, essa palavra não é só para Ciro, essa palavra foi para Ciro, mas essa palavra é para nós também. Isaías 45, o Senhor, ele disse uma palavra para este homem, e eu quero que você leia comigo a partir, e eu quero que você coloque o teu nome ao invés de Ciro.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e darei a vocês os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Então, tenha certeza, nós vamos orar agora. O Senhor vai adiante de você enquanto você estiver orando. Ele vai abrir portas que há muito tempo estavam fechadas e o diabo estava segurando aquilo que é teu, mas todos esses tesouros escondidos vão ser liberados pela oração da fé em nome de Jesus. Creia nisso. Vamos orar agora. Compartilhe essa oração com uma pessoa que está desanimada. Pega seu caderno de oração, escreve aqui nos comentários os seus pedidos e vamos orar com fé, com fé. Senhor, eu quero em nome de Jesus te louvar, porque nós entramos na tua presença, assim como Jacó. Tem muitas pessoas aqui em desespero, se sentindo sozinhas, mas eu quero declarar que a porta do céu está aberta e por essa porta, Senhor, o Senhor está descendo nesta manhã e entrando em cada casa, tocando cada pessoa, revertendo o mal em bênção, em nome de Jesus, abençoando como o Senhor abençoou Jacó. Senhor, eu quero dizer que pessoas que estão, Senhor, detidas em algemas de vício, em algemas, Senhor, em prisões de enfermidades, todo tipo de prisão de pecado, seja liberado agora em nome de Jesus. Abram-se as portas das prisões. Senhor, eu proclamo libertação no meio do teu povo. Senhor, eu quero declarar também que é um novo ciclo. Senhor, assim como o povo no Egito foi restituído, curado e liberto nesta manhã. Senhor, libera cura, libera, Senhor, a restituição financeira, libera agora, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção sobre nós. As portas serão arrombadas, as portas serão abertas e o tesouro escondido nas mãos do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde e te abençoe o dia todo, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã no nosso devocional.